Oi, turma! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um órgão muito importante para o nosso metabolismo, o fígado. O fígado é um órgão complexo, desempenha diversas funções e essas funções, na maioria das vezes, são funções químicas, além de ser uma glândula anexa ao sistema digestório. As funções mais importantes do fígado são filtração e armazenamento do sangue, metabolização dos carboidratos, proteínas, gorduras, hormônios e produtos químicos. Aí nós podemos colocar os fármacos como exemplo, formação de bile, armazenamento de vitaminas e de ferro e formação dos fatores de coagulação, também são essenciais no nosso organismo. Primeiramente, vamos começar a entender um pouquinho do fígado, relembrando a anatomia dele. Ele é o maior órgão interno do nosso corpo. Ele só perde como órgão para a pele, né, que é um órgão externo. Então, como maior órgão interno, nós temos o fígado. Ele contribui para aproximadamente 2% do peso corporal, podendo chegar a pesar 1,5 quilos, um homem de 70 anos. Lembrem-se sempre disso, que é o padrão nosso. Ele vai estar localizado logo abaixo do diafragma e do lado direito do nosso corpo. Além disso, a unidade básica é o lóbulo hepático. Antes da gente falar da estrutura básica, que é o lóbulo hepático, eu quero que vocês entendam que o fígado ele recebe sangue oxigenado do coração através da artéria hepática e recebe sangue proveniente do intestino que absorveu os nutrientes e está enviando então esses nutrientes e também substâncias estranhas, até mesmo medicamento, está enviando para o nosso fígado. Esse envio do intestino para o fígado é conhecido como sistema porta-hepático ou veia porta hepática. E é muito importante isso, porque vocês conseguem ver que tudo que entra pelo intestino vai diretamente para o fígado, para depois então ser enviado para o coração e para a circulação. Então, o fígado ele tem um papel essencial na metabolização dessas substâncias que estão vindo do intestino. O lóbulo hepático é uma estrutura cilíndrica na forma de um hexágono, mais ou menos. Ele vai possuir alguns milímetros de comprimento e de 0,8 a 2 milímetros de diâmetro. O fígado humano vai possuir aproximadamente de 50 a 100 mil lóbulos hepáticos. As células do fígado são os hepatócitos. Então, vocês conseguem ver nessa região aqui em amarelo os hepatócitos. Esses hepatócitos eles vão estar voltados para os sinusoides, que são essa região em azul. Vocês conseguem ver? Então, cada uma dessas irrigações, pode-se dizer assim, são os sinusoides. Então, esses sinusoides eles vão auxiliar na troca entre a célula e o sangue. Então, vou fazer a troca de metabólitos e também de nutrientes entre o sangue e a célula. Além disso, o lóbulo ele vai ser desenvolvido em volta de uma veia central. Essa veia central vai enviar os metabólitos e o sangue filtrado para a veia hepática, que por sua vez vai desembocar na veia cava e, por consequência, no coração, então vai ser enviado para a circulação. Em volta, vocês conseguem ver aqui, nós temos a veia porta, em volta de cada lóbulo nós vamos ter a veia porta. Ó, vocês conseguem, aqui no meio também nós temos as veias porta.
Aqui nós temos a artéria hepática, que está vindo com o sangue oxigenado. Então, o sangue oxigenado e o sangue com nutrientes, eles vão entrar e vão se difundir juntamente aqui dentro dos nossos sinusoides. E vão ser absorvidos pela célula, vão fazer troca metabólica com os hepatócitos. E então, o sangue vai ser enviado para a veia central. Além disso, nós temos que lembrar sempre que o nosso fígado produz bile. Então, nós temos canalículos biliares que vão pegar a bile produzida pelos hepatócitos e enviar para a vesícula biliar. Nós temos mais dois tipos de célula presentes no fígado. As células endoteliais, que vão revestir os sinusoides, e as células de Kupffer. Essas células de Kupffer, elas também são conhecidas como células reticoendoteliais ou também como macrófagos resistentes. Eles estão presentes aqui também nas sinuosidades e vão ser capazes de fagocitar bactéria e outras matérias estranhas, evitando que essas substâncias sejam enviadas para a circulação. É graças a ele que menos de 1% das bactérias que entram no sangue através do intestino consegue chegar à circulação sistêmica. Se nós aproximarmos mais a estrutura dos lóbulos, nós conseguimos ver aqui os ductos biliares, as artérias hepáticas, a veia horta, né, que está trazendo o sangue do intestino, e olha, está enviando tudo para os sinusoides. Vocês estão vendo que a ligação aqui da veia e das artérias é para dentro desses sinusoides. Nós também conseguimos ver as células de Kupffer, que eu falei para vocês, e também as células endoteliais. As células endoteliais, elas absorvem aqui no fígado moléculas bem grandes. Nós temos até espaço entre as células. Por quê? Porque as proteínas elas vão ser bem absorvidas, porque elas vão ter que ser metabolizadas, por exemplo, outras substâncias químicas, até mesmo medicamento. Outro detalhe que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que nós temos um espaço entre as células endoteliais e o nosso hepatócito. Vocês conseguem ver? Esse espaço é o espaço de Disse. Nesse espaço, muitas vezes nós temos presença de água. Pode acontecer, ou presença de outras moléculas, que vão ser drenadas pelos nossos vasos linfáticos, tá? Então, dependendo aí de como estiver as condições, os vasos linfáticos vão drenar essa água que está presente nesse espaço de Disse. Pode ser também a presença de alguma substância estranha que vai ser drenada pelos vasos linfáticos e vai ser enviada, então, para os linfonodos para ser eliminada, por exemplo. Outra coisa interessante, vocês conseguem ver aqui, ó, que o ducto biliar, ele fica no meio, ó, ele passa no meio dos nossos hepatócitos. Então, eles vão secretar a bile diretamente nesse ducto que vai enviar, então, para a vesícula biliar. Pessoal, em relação ao fluxo linfático, nós temos que lembrar que os poros dos sinusoides, eles são muito permeáveis. Essa permeabilidade, ela é muito grande, principalmente a proteína. E isso faz com que a proteína encontrada nos nossos hepatócitos e a proteína presente no sangue tenham uma concentração muito próxima. Lembram que as proteínas presentes no sangue,
auxiliavam na retirada de água das células. Lembram-se disso? Então, quando a gente tem uma concentração de proteínas próxima à proteína do sangue, nós vamos ter uma grande quantidade de água naquela região. E é aí que nós vamos ter uma grande importância no fluxo linfático, porque esse fluxo vai auxiliar para que seja retirada essa água e também outras substâncias próximo ao nosso hepatócito. Então é muito importante. Acredita-se que metade de toda a linfa formada no corpo seja proveniente do fígado. Um dado muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Em 1 minuto, pelo nosso fígado, passa 1.350 ml de sangue. Então, desses 1.350, 1.050 ml vem do intestino através da veia porta. Isso equivale a aproximadamente 77%. 300 ml vai vir da artéria hepática, ou seja, vem do coração e é oxigenado. Isso faz com que 27% do débito cardíaco em repouso seja enviado para o fígado. Uma das doenças hepáticas mais graves, digamos assim, é a cirrose hepática. E o que acontece na cirrose hepática? Ocorre uma destruição das células hepáticas. Essas células elas são substituídas por tecido fibroso. Esse tecido fibroso ele acaba se contraindo em volta dos vasos sanguíneos e impede que o sangue hepático flua como ele fluía antigamente. E isso acaba trazendo diversos danos ao organismo como um todo, porque a circulação e até mesmo a filtração do sangue, ela acaba sendo prejudicada. Uma das funções do fígado, como eu falei para vocês, é reservatório sanguíneo. Aproximadamente 10% do sangue está no fígado. Então, digamos que 450 ml de sangue vão estar no fígado. Nesse momento, você sentado aí na sua cadeira assistindo a aula. E esse sangue ele pode estar nos vasos sanguíneos do fígado, nas veias e também ali nos nossos sinusoides hepáticos. Quando ocorre, ouçam bem, um aumento na pressão do átrio, que é onde o sangue venoso vai entrar no coração, o que acontece? A pressão vai fazer com que o fluxo sanguíneo hepático diminua. Então, o sangue vai ter que ficar mais tempo no nosso fígado e pode aumentar mais ou menos para 0,5 a 1 litro de sangue no fígado. Quando isso acontece, nós temos uma síndrome chamada pressão retrógrada, que é a pressão no átrio, que faz com que o sangue ele fique mais tempo naquela região. Isso não vai acontecer só com o fígado, vai acontecer com outros órgãos também, mas como o fígado ele tem essa capacidade de reservatório, o sangue acaba ficando mais tempo no fígado. Uma outra importante função do fígado é o metabolismo. Então, o fígado ele é quimicamente muito reativo. Por quê? Porque os hepatócitos, essas células maravilhosas, elas têm uma capacidade muito grande de sintetizar e processar diversas substâncias. E por causa dessa capacidade, ele consegue enviar para diversas áreas do corpo essas moléculas que foram sintetizadas, até porque grande quantidade de sangue, né, a gente viu, passa pelo fígado. E isso auxilia muito na distribuição das moléculas
que são sintetizadas e processadas pelo fígado. Então vamos começar relembrando quais são as principais funções metabólicas do fígado. Metabolismo de carboidrato, metabolismo de gordura, metabolismo de proteína. Nós temos outras funções metabólicas, como reserva de ferro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas as principais são carboidrato, gorduras e proteínas. Vamos começar falando sobre o metabolismo dos carboidratos. Lembrando que o fígado ele armazena grande quantidade de glicogênio. Eu não vou explicar novamente como faz esse armazenamento. Olhem lá nas aulas passadas que a gente já falou sobre isso. Outra coisa importante no fígado é que ele consegue converter galactose e frutose em glicose. E isso é extremamente importante porque nós não conseguimos armazenar no nosso organismo galactose e frutose, tá? Outro metabolismo importante que acontece no fígado é a gliconeogênese, que é a quebra de aminoácidos e gorduras e transformação em glicose. Também nós vamos ter como metabolismo dos carboidratos a formação de diversos compostos químicos através desses carboidratos. Lembram-se de algum composto que o fígado vai gerar a partir do carboidrato? Gordura. A gordura é gerada no fígado a partir do carboidrato quando nós temos uma grande quantidade, por exemplo, de glicose proveniente do intestino. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de metabolismo de carboidratos é que o fígado ele é especialmente importante na manutenção da concentração normal de glicose no sangue. Lembram-se lá na aula passada que a gente falou sobre metabolização da glicose, envio da glicose para o sangue, também absorção da glicose pelo fígado? Então, ele é muito importante nessa manutenção da concentração de glicose. Essa manutenção também pode ser chamada e é conhecida como tampão de glicose no sangue. O outro metabolismo que ocorre no fígado é o metabolismo de gordura. A maior parte do metabolismo lipídico do nosso organismo ocorre no fígado. Tem outras células que são capazes, outros tecidos que são capazes de metabolizar lipídio, porém a maioria acontece no fígado. O fígado, então, ele oxida os ácidos graxos, ele também sintetiza grande quantidade de lipídios, como colesterol, fosfolipídios, e também a maior parte das lipoproteínas. O fígado também sintetiza gordura a partir do carboidrato e a partir da proteína, que serve como reserva. Então, ele sintetiza essa gordura e depois envia a gordura para o tecido adiposo, tá? Uma das principais causas do fígado fazer a síntese de gordura e também a oxidação de ácidos graxos é suprir a necessidade energética corporal ou armazenar energia, como a gente fala de síntese, né? Para mais tarde ou para quando faltar energia, essa gordura ser utilizada pelo organismo. E como que ocorre o metabolismo de gordura pelo fígado? Pessoal, eu vou falar de uma forma bem resumida, porque eu sei que vocês já tiveram essa matéria detalhadamente em bioquímica. Mas se tiverem alguma dúvida, pelo amor de Deus, me mandem mensagem, me mandem perguntas. Estou sentindo falta dessas dúvidas, tá? Então vamos lá. Os lipídios neutros, que são provenientes da dieta ou das células lipídicas que estão na circulação, eles vão ser convertidos de gordura a glicerol mais ácido graxo.
Esse ácido graxo vai sofrer beta-oxidação, formando um radical acetil de 2 carbonos. Esse radical, por sua vez, vai formar acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela vai então entrar no ciclo do ácido cítrico e vai ser oxidada formando ATP. Porém, a produção de acetilcoenzima A é muito grande pelo fígado e ele não consegue utilizar tudo. Vai sobrar. O resto que sobrar vai ser convertido, vai sofrer condensação e vai ser convertido em ácido acetoacético. Esse ácido acetoacético, ele é bem solúvel e isso facilita para que ele seja transportado pelo líquido extracelular para outras células. Do colesterol sintetizado pelo fígado, 80% vai ser convertido em sais biliares e vai ser secretado na bile. Os outros 20% vão ser transportados pelas lipoproteínas e carregados pelo sangue para outras células, para outros tecidos, onde ele vai ser utilizado para a formação de novas células. Os fosfolipídios também, que foram formados pelo fígado, vão ser transportados por essas lipoproteínas. E quase toda a síntese de gordura proveniente de carboidrato e de proteínas ocorre no fígado e depois ela vai ser enviada para o tecido adiposo. Já o metabolismo de proteínas pelo fígado tem diversas funções. Uma das funções é a desaminação dos aminoácidos. Essa desaminação é necessária antes desses aminoácidos serem usados como energia ou convertido em carboidratos ou lipídios. Pequena parte dessa desaminação ela pode acontecer em outros tecidos corporais, como por exemplo nos rins, mas a maior parte ocorre no fígado. Temos também a formação de ureia para a remoção de amônia pelos líquidos corporais. Vocês lembram? A amônia ela é formada pela desaminação ou também por bactérias presentes no intestino que acabam sendo absorvidas pelo sangue. Então, a amônia ela é extremamente tóxica para o organismo. Se tivermos em alta concentração, ela pode levar o indivíduo até a morte. Então, é importantíssimo a formação de ureia para a eliminação dessa amônia do organismo. A formação das proteínas plasmáticas também é outra importância em relação ao metabolismo das proteínas que ocorrem no fígado. 90% das proteínas plasmáticas, elas são metabolizadas, são formadas no fígado. Então, 90% das proteínas que estão no nosso sangue hoje foram formadas no fígado, com exceção das gama-globulinas. Essas são formadas por anticorpos, principalmente pelos plasmócitos que estão presentes no tecido linfático. Outro metabolismo importante que acontece pelo fígado em relação às proteínas é a interconversão entre os diversos aminoácidos que vão auxiliar na síntese de outros compostos a partir deles. Entre as outras funções metabólicas do fígado, nós temos armazenamento de vitaminas, como vitamina A, D e B12. Para vocês terem uma ideia, em relação à vitamina A, nós temos um suplemento do fígado por aproximadamente 10 meses. De vitamina D, 3 a 4 meses.
e de vitamina B12 para mais de um ano. Então, ele tem um armazenamento bem grande de vitamina B12. Nós temos também armazenamento de ferro na forma de ferritina. E é muito interessante porque no nosso fígado nós temos uma proteína lá nos hepatócitos chamado apoferritina. Essa apoferritina combina-se com ferro formando ferritina. O fígado acaba atuando aí também como um tampão de ferro. Então, quando falta ferro, ele envia ferro para o sangue. Quando está sobrando, ele armazena para não ter um nível muito alto de ferro também. Também atua nos fatores de coagulação. Então, ele produz substâncias que vão atuar nos fatores de coagulação, como fibrinogênio, protombina, globulina aceleradora, fator 7, entre outras substâncias que atuam como fatores importantes. O fígado ele também é conhecido pela sua capacidade de desintoxicar nosso organismo e excretar esses tóxicos, digamos assim, pela bile. Entre substâncias tóxicas, que às vezes não são para ser tóxicas, né? Nós temos os fármacos e os hormônios. Ele consegue modificar quimicamente os hormônios que foram secretados pelas glândulas endócrinas. Fármaco, por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem fazer farmacologia, vocês vão lembrar de mim, tá? Faço questão. Por quê? Porque os fármacos eles vão sofrer o metabolismo de primeira passagem. A partir do momento que eles vêm para o fígado, eles podem ser modificados, grande quantidade vai ser secretado pela bile e não vai ter ação. Vocês vão ver também que existem profármacos, que quando passam pelo fígado, eles são modificados e passam a ter ação. Então é bem interessante e o fígado ele está bem envolvido com os fármacos e com a concentração de fármaco no nosso sistema. Em relação à bile, nossas células hepáticas elas secretam aproximadamente 6 gramas de sais biliares diariamente. O precursor da bile é o colesterol. Então, o colesterol ele vai ser convertido a ácido cólico ou ácido quenodesoxicólico. A maior parte em ácido cólico, tá? E esses ácidos eles vão combinar-se com a glicina ou com a taurina, a maior parte com a glicina, formando os ácidos biliares glico e tauro conjugados. E vão então ser eliminados pela vesícula biliar, vão ser armazenados na vesícula biliar e eliminados no intestino, onde vão auxiliar na absorção de gordura. E como que eles auxiliam nessa absorção? Lembram? Eles vão atuar como se fosse um detergente, ou mais bonito, como emulsificante, vão diminuir a tensão superficial que vai auxiliar na absorção dos ácidos graxos e também dos monogliceróis, colesterol, entre outros lipídios por causa das micelas. Então, olhem aqui, nós temos o fígado, e é claro que é um esquema bem resumido, né? Mas tem a produção, digamos assim, da bile pelos hepatócitos. Depois que tem-se essa produção, a bile então vai ser armazenada na vesícula biliar e, quando necessário, vai ser então enviada ao duodeno, tá? Pessoal, uma coisa que eu sei que vocês devem estar pensando aí, mas professora, quando a pessoa tem pedra na vesícula biliar e precisa remover, o que que acontece? Ela vai continuar produzindo líquido biliar, vai continuar produzindo bile, só não vai ser armazenada. Então, eles só vão retirar a vesícula biliar, esse ducto ainda continua presente. Então, o fígado, ele vai produzir a bile e a bile vai ser excretada melhor, diretamente
dentro do duodeno. Lembrando que o nosso sistema gastrointestinal, ou melhor, nosso intestino delgado, ele reabsorve os sais biliares. Então, 94% dos sais que forem enviados para o intestino delgado vão ser reabsorvidos e vão ser enviados novamente para o fígado através do sistema porta-hepático, onde eles vão ser quase completamente reabsorvidos pelas nossas células, pelos nossos hepatócitos, e vão ser secretados novamente na bile. Então, o nosso organismo ele reutiliza esses sais biliares, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar, eu não vou relembrar completamente, mas só para vocês lembrarem, um dos hormônios que estimula a secreção de bile é a secretina. Então, a partir do momento que ela está disponível no nosso organismo, pode ser depois da alimentação, por exemplo, ela vai fazer com que ocorra a secreção de bile, vai estimular a secreção de bile pela vesícula biliar ou pelos hepatócitos. Então, resumindo, bem resumido a nossa aula, o sangue ele vai entrar no fígado trazendo diversos nutrientes, também vai trazer substâncias estranhas provenientes do nosso intestino ou também de outras células do organismo. Essas substâncias elas vão ser metabolizadas, modificadas, ou elas podem ser armazenadas, quando a gente fala, por exemplo, de ferro e vitamina D, ou elas podem ser excretadas através da bile. Então, o organismo utiliza o fígado também para excretar, eu quero que vocês lembrem disso, através da bile, substâncias estranhas que não são essenciais ao nosso organismo. Então, olhem aqui, nós temos a absorção no trato gastrointestinal de bilirrubina, nutrientes, fármacos e substâncias estranhas. Essas substâncias são enviadas através da veia porta-hepática para o fígado. Lá no fígado ele vai metabolizar glicose e gordura, sintetizar proteínas, sintetizar e metabolizar hormônios, produzir ureia proveniente da amônia, fazer destoxificação e armazenamento. Além dos nutrientes intestinais, nós temos também metabólitos e fármacos de tecidos periféricos, como por exemplo bilirrubina, metabólitos de hormônios, fármacos e nutrientes que estão vindo do metabolismo periférico. E eles vão chegar no fígado através da veia hepática. O fígado, então, fez todo o metabolismo, ele viu o que ele queria, o que ele não queria. E ele vai, então, enviar, através da veia hepática, metabólitos para o tecido periférico, como glicose, proteínas plasmáticas, albumina, formadores de coagulação, ureia, vitamina D, metabólitos para excreção também, que pode ocorrer, quando a gente fala metabólitos para excreção, pode ocorrer no rim. Então, alguns metabólitos do fígado podem ser excretados pelo rim. Como, por exemplo, a glicose. A glicose é um dos metabólitos que pode ser excretado pelo rim. Já quando ele também fez esse metabólito e resolve excretar as substâncias, ele pode fazer diretamente sua secreção pelo duodeno, através do duodeno, pela vesícula biliar ou diretamente pela bile, diretamente lá quando a pessoa não tem vesícula biliar, diretamente no duodeno. Entre esses secretados estão sais biliares, bilirrubina, água e fosfolipídios e também
fármacos que foram metabolizados. Então, nós temos aí uma complexa, né? Vamos dizer assim, o fígado ele é bem complexo. Então, nós temos uma rede bem vasta e diversas funções metabólicas do nosso organismo só são possíveis por causa do fígado. Então, quando vocês forem beber, a próxima vez, vocês lembrem de como o fígado é importante, tá bom? Brincadeira. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre sistema endócrino. Vamos começar a falar sobre sistema endócrino. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Estou aguardando ansiosamente para retirar as dúvidas de vocês. Tenham um bom dia e até mais.